chuva em outros planetas. Em Marte, chove neve de gelo seco, mas ela evapora antes de chegar no chão. Em Netuno, chove diamante, porque a pressão cristaliza o carbono que fica no ar. Dá pra se mudar pra lá, será? Em Vênus, chove ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. E é aí que você agradece por na Terra chover água. No HD 189733b, chove vidro derretido. E por isso e por outros motivos é considerado um planeta extremamente mortal. Como é a chuva em outros planetas? Em Marte, chove neve de gelo seco, mas ela evapora antes de chegar no chão. Em Netuno, chove diamante, porque a pressão cristaliza o carbono que fica no ar. Dá pra se mudar pra lá, será? Em Vênus, chove ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. E é aí que você agradece por na Terra chover água. No HD 189733b, chove vidro derretido. E por isso e por outros motivos é considerado um planeta extremamente mortal. Como é a chuva em outros planetas? Em Marte, chove neve de gelo seco, mas ela evapora antes de chegar no chão. Em Netuno, chove diamante, porque a pressão cristaliza o carbono que fica no ar. Dá pra se mudar pra lá, será? Em Vênus, chove ácido sulfúrico, que é extremamente corrosivo. E é aí que você agradece por na Terra chover água. No HD 189733b, chove vidro derretido. E por isso e por outros motivos é considerado um planeta extremamente mortal. A pessoa mais velha da história era muito pica. Ela tava viva quando Thomas Edison inventou a lâmpada e quando Bill Gates criou a Microsoft. Ela viu a invenção do telefone e da internet. E a Torre Eiffel só foi construída quando ela tinha 14 anos. E você deve achar que ela era super saudável pra viver 122 anos. Mas na real, ela fumava todo dia até os 117 anos de idade. Ela comia sobremesa todo dia e comia 1 quilo de chocolate por semana. Mas o mais da hora é que com 90 anos, ela fez um acordo com um advogado, que ele ia dar dinheiro pra ela todo mês até ela morrer. E depois que ela fosse, ele podia ficar com tudo que era dela. O cara aceitou, achando que ela ia durar no máximo uns 2 anos. Mas ele morreu antes dela. A pessoa mais velha da história era muito pica. Ela tava viva quando Thomas Edison inventou a lâmpada e quando Bill Gates criou a Microsoft. Ela viu a invenção do telefone e da internet. E a Torre Eiffel só foi construída quando ela tinha 14 anos. E você deve achar que ela era super saudável pra viver 122 anos. Mas na real, ela fumava todo dia até os 117 anos de idade. Ela comia sobremesa todo dia e comia 1 quilo de chocolate por semana. Mas o mais da hora é que com 90 anos, ela fez um acordo com um advogado, que ele ia dar dinheiro pra ela todo mês até ela morrer. E depois que ela fosse, ele podia ficar com tudo que era dela. O cara aceitou, achando que ela ia durar no máximo uns 2 anos. Mas ele morreu antes dela. Você é muito especial. Pra você nascer, os seus pais primeiro precisaram se conhecer, estando no lugar certo na hora certa. E a chance disso acontecer é 1 em 20 mil. Depois você precisou competir com outros 300 milhões de espermatozoides e ganhou a corrida. Parabéns! Isso porque os seus pais quiseram ter você, porque só 1 a cada 3 casais escolhem ter filhos. Mas pra você tá aqui, os seus ancestrais precisaram sobreviver a muita coisa, tipo guerra, doenças, fome. E se qualquer coisinha tivesse dado errado, você não estaria aqui. Ou seja, era muito mais provável ganhar na loteria do que você nascer. Você é muito especial. Pra você nascer, os seus pais primeiro precisaram se conhecer, estando no lugar certo na hora certa. E a chance disso acontecer é 1 em 20 mil. Depois você precisou competir com outros 300 milhões de espermatozoides e ganhou a corrida. Parabéns! Isso porque os seus pais quiseram ter você, porque só 1 a cada 3 casais escolhem ter filhos. Mas pra você tá aqui, os seus ancestrais precisaram sobreviver a muita coisa, tipo guerra, doenças, fome. E se qualquer coisinha tivesse dado errado, você não estaria aqui. Ou seja, era muito mais provável ganhar na loteria do que você nascer. Por quanto tempo um copo de papel consegue segurar líquido? Esse cara testou enchendo 3 copos, um de coca, um com Fanta e outro com água. No começo tava tudo normal, mas no dia 4 a Fanta ficou preta com mofo. E no dia seguinte a coca já começou a mofar e evaporar. No dia 38, o copo de Fanta já começou a vazar e se desfazer. E 3 meses depois, o copo de coca já tava borbulhando e cheio de moscas. E depois de 8 meses, o copo ficou extremamente nojento. Por quanto tempo um copo de papel consegue segurar líquido? Esse cara testou enchendo 3 copos, um de coca, um com Fanta e outro com água. No começo tava tudo normal, mas no dia 4 a Fanta ficou preta com mofo. E no dia seguinte a coca já começou a mofar e evaporar. No dia 38, o copo de Fanta já começou a vazar e se desfazer. E 3 meses depois, o copo de coca já tava borbulhando e cheio de moscas. E depois de 8 meses, o copo ficou extremamente nojento. Por quanto tempo um copo de papel consegue segurar líquido? Esse cara testou enchendo 3 copos, um de coca, um com Fanta e outro com água. No começo tava tudo normal, mas no dia 4 a Fanta ficou preta com mofo. E no dia seguinte a coca já começou a mofar e evaporar. No dia 38, o copo de Fanta já começou a vazar e se desfazer. E 3 meses depois, o copo de coca já tava borbulhando e cheio de moscas. E depois de 8 meses, o copo ficou extremamente nojento. Crianças que compraram
compraram coisas bizarras com o dinheiro dos pais. Um menino de 8 anos pediu o cartão da mãe emprestado pra comprar açaí. Ela deu, achando que iria fazer só isso. Mas no dia que ela olhou a fatura, descobriu que ao invés de açaí, ele tinha gasto 11 mil reais no Roblox. Aí ela vendeu o celular e PlayStation dele pra pagar o cartão. Um bebê de 2 anos estava brincando com o celular da mãe quando sem querer entrou num aplicativo e pediu 31 Big Macs. Quando o entregador chegou, a mãe ficou em choque e acabou doando todos os lanches pros vizinhos. Por fim, 2 irmãos estavam brincando no celular da mãe enquanto ela trabalhava. Só que sem ela saber, eles compraram uma TV de 86 polegadas. Quando ela chegou, os 2 levaram muita bronca. Mas quando o pai viu, eles ficaram com ela. Crianças que compraram coisas bizarras com o dinheiro dos pais. Um menino de 8 anos pediu o cartão da mãe emprestado pra comprar açaí. Ela deu, achando que iria fazer só isso. Mas no dia que ela olhou a fatura, descobriu que ao invés de açaí, ele tinha gasto 11 mil reais no Roblox. Aí ela vendeu o celular e PlayStation dele pra pagar o cartão. Um bebê de 2 anos estava brincando com o celular da mãe quando sem querer entrou num aplicativo e pediu 31 Big Macs. Quando o entregador chegou, a mãe ficou em choque e acabou doando todos os lanches pros vizinhos. Por fim, 2 irmãos estavam brincando no celular da mãe enquanto ela trabalhava. Só que sem ela saber, eles compraram uma TV de 86 polegadas. Quando ela chegou, os 2 levaram muita bronca. Mas quando o pai viu, eles ficaram com ela. O cheiro da piscina não é cloro, mas sim xixi. Esse cara testou pra ver se é verdade. Ele encheu 2 baldes com água e colocou a mesma quantidade de cloro nos 2. E a única diferença foi que no balde B ele colocou um pouco de xixi. E depois de um dia, chegou a hora da verdade. Ele primeiro cheirou o A, que era só cloro com água, e não tinha cheiro de nada. E na hora que ele cheirou o balde com o xixi, realmente tinha aquele cheiro clássico de piscina. É assim que uma aranha faz uma teia. Usando a seda que ela mesma produz, a aranha vai trançando ela com as patas pra formar a teia. Eu achava que isso demorava dias pra fazer, mas na verdade é coisa de meia hora. Eu nunca mais vou destruir uma teia na minha vida. Como as coisas são feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Como as coisas são feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Como as coisas são feitas? O dinheiro é feito cortando um pedação enorme de papel. Imagina se cortar um tiquinho errado. E é assim que uma fábrica consegue colocar os desenhos perfeitamente num pote ou vaso. A calça jeans sendo cortada a laser me parece um pouquinho perigoso. E é uma máquina que faz os rasgos um por um. Os chinelos são feitos com esse processo satisfatório. Por fim, a máquina de garrafa parece que tá cagando. Esse cara é um vândalo do bem, que transforma o dia a dia em algo mágico. A porta do metrô, por exemplo, virou uma amarelinha e todo mundo resolveu brincar. Escreveu "O chão é lava" na faixa de pedestres. E atravessar a rua virou um jogo. Ele desenhou um simples quadrado no chão e ele virou um lugar feito para as pessoas se abraçarem. Ele instalou uma cesta de basquete só para as pessoas jogarem o lixo nessa lixeira. Uma caixa com um buquê no meio da rua, escrito "Em caso de amor à primeira vista, quebre o vidro". Esse cara é um vândalo do bem, que transforma o dia a dia em algo mágico. A porta do metrô, por exemplo, virou uma amarelinha e todo mundo resolveu brincar. Escreveu "O chão é lava" na faixa de pedestres. E atravessar a rua virou um jogo. Ele desenhou um simples quadrado no chão e ele virou um lugar feito para as pessoas se abraçarem. Ele instalou uma cesta de basquete só para as pessoas jogarem o lixo nessa lixeira. Uma caixa com um buquê no meio da rua, escrito "Em caso de amor à primeira vista, quebre o vidro". Esse cara é um vândalo do bem, que transforma o dia a dia em algo mágico. A porta do metrô, por exemplo, virou uma amarelinha e todo mundo resolveu brincar. Escreveu "O chão é lava" na faixa de pedestres. E atravessar a rua virou um jogo. Ele desenhou um simples quadrado no chão e ele virou um lugar feito para as pessoas se abraçarem. Ele instalou uma cesta de basquete só para as pessoas jogarem o lixo nessa lixeira. Uma caixa com um buquê no meio da rua, escrito "Em caso de amor à primeira vista, quebre o vidro". Esse cara montou um boneco para sua decoração de Natal, mas não acreditou no que os vizinhos fizeram. Ele pendurou o boneco que se mexia de um lado pro outro, como se tivesse pendurado no telhado. E até colocou uma caixa de som com um cara berrando. Só que ficou um pouco realista demais, a ponto de os vizinhos chamarem a polícia e os bombeiros. Esse cara montou um boneco para sua decoração de Natal, mas não acreditou no que os vizinhos fizeram. Ele pendurou o boneco que se mexia de um lado pro outro, como se tivesse pendurado no telhado. E até colocou uma caixa de som com um cara berrando.
ficou um pouco realista demais, a ponto de os vizinhos chamarem a polícia e os bombeiros. Esse cara montou um boneco para sua decoração de Natal, mas não acreditou no que os vizinhos fizeram. Ele pendurou o boneco que se mexia de um lado pro outro, como se tivesse pendurado no telhado. E até colocou uma caixa de som com um cara berrando. Só que ficou um pouco realista demais, a ponto de os vizinhos chamarem a polícia e os bombeiros. Esse cara fez uma mágica para um macaco e a reação dele foi maravilhosa. Ele primeiro mostra que a bolinha tá dentro do copo. Aí coloca a tampa e começa a chacoalhar. Só que quando o macaco não tá olhando, ele esvazia o copo, jogando a bolinha no chão. Aí ele balança o copo de novo e mostra pro macaco, que tava olhando o copo com muita atenção, achando que o objeto ainda tava lá dentro. Mas quando ele vê que tá vazio... Esse cara fez uma mágica para um macaco e a reação dele foi maravilhosa. Ele primeiro mostra que a bolinha tá dentro do copo. Aí coloca a tampa e começa a chacoalhar. Só que quando o macaco não tá olhando, ele esvazia o copo, jogando a bolinha no chão. Aí ele balança o copo de novo e mostra pro macaco, que tava olhando o copo com muita atenção, achando que o objeto ainda tava lá dentro. Mas quando ele vê que tá vazio... Esse cara fez uma mágica para um macaco e a reação dele foi maravilhosa. Ele primeiro mostra que a bolinha tá dentro do copo. Aí coloca a tampa e começa a chacoalhar. Só que quando o macaco não tá olhando, ele esvazia o copo, jogando a bolinha no chão. Aí ele balança o copo de novo e mostra pro macaco, que tava olhando o copo com muita atenção, achando que o objeto ainda tava lá dentro. Mas quando ele vê que tá vazio... Esse origami foi banido em quase todas as escolas. O dardo de papel é tão fino que se pegar no olho de alguém pode machucar feio. E eles são usados principalmente para jogar no teto e deixar eles fincados ou fazer desenhos. Vocês estavam achando que eu ia ensinar, né? Isso parece genial, mas é burrice. Nessas máquinas parece que tá saindo metade só de água, o que deixaria o refrigerante super aguado e ruim. E por isso esse cara teve a brilhante ideia de pegar só a parte que sai refrigerante. Só que isso aí que parece coca, na verdade é xarope. Um negócio muito mais concentrado que precisa ser misturado com água pra virar refrigerante. Então esse treco ficou muito ruim e provavelmente deu caganeira. Isso parece genial, mas é burrice. Nessas máquinas parece que tá saindo metade só de água, o que deixaria o refrigerante super aguado e ruim. E por isso esse cara teve a brilhante ideia de pegar só a parte que sai refrigerante. Só que isso aí que parece coca, na verdade é xarope. Um negócio muito mais concentrado que precisa ser misturado com água pra virar refrigerante. Então esse treco ficou muito ruim e provavelmente deu caganeira. Isso parece genial, mas é burrice. Nessas máquinas parece que tá saindo metade só de água, o que deixaria o refrigerante super aguado e ruim. E por isso esse cara teve a brilhante ideia de pegar só a parte que sai refrigerante. Só que isso aí que parece coca, na verdade é xarope. Um negócio muito mais concentrado que precisa ser misturado com água pra virar refrigerante. Então esse